Henker que vive duas vezes. Capítulo 210. Pedra Filosofal, 3. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Bran esfregou o queixo com a mão. Seus olhos sérios pareciam refletir sua mente complicada. E como chamar a atenção para Valpardisnachit? Quanto mais Yon-Woo continuava a falar sobre o plano, maior se tornava o sorriso no rosto de Bran. Yon-Woo colocou sua máscara e saiu da sala, deixando Sesha com Bran. Levaria um tempo para ele se acostumar com seu corpo, e Bran provavelmente tinha muito o que conversar com Sesha. Galliard, Fante e Edora seguiram logo atrás dele. Havia ansiedade nos olhos de Galliard. E quanto a Bran? Ele estava perguntando se os últimos momentos de Bran foram pacíficos, e não se Bran estava se sentindo melhor. Ele está bem. Sesha deve ter. Você verá se entrar. Sesha está dormindo lá dentro. Então fique quieto. Galliard olhou para Yon-Woo com uma cara questionadora e rapidamente abriu a porta. E ele arregalou os olhos ao ver Bran acariciar a cabeça de Sesha. Você não me ouviu dizendo para ficar quieto? Galliard não sabia o que fazer porque estava muito feliz e voltou para Yon-Woo para abraçá-lo. Obrigado, muito. Galliard não sabia o que Yon-Woo fez, mas ele sabia que Bran havia ficado mais saudável e Sesha começou a rir novamente. Depois que Galliard perdeu sua família para a cobra de Akasha, Bran e Sesha eram basicamente sua família. Ele estava preocupado com a possibilidade de perdê-los novamente, mas Yon-Woo o salvou. Yon-Woo deu um tapinha nas costas de Galliard, como se dissesse que estava tudo bem. Ele e Bran eram parecidos. Embora os dois parecessem frios, na verdade eram calorosos. Estou fazendo papel de bobo nesta idade. Galliard enxugou as lágrimas dos olhos e riu. Então ele falou, agarrando o ombro de Yon-Woo. Vamos tomar uma bebida mais tarde. Acho que temos muito o que conversar. Sim, senhor. Galliard acenou com a cabeça e entrou novamente no quarto de Bran. Yon-Woo apenas olhou para suas costas. Esse cara não era outro senão o primeiro professor de seu irmão. Ele era alguém que Yon-Woo planejava nunca mais ver depois de aprender Shunpo, mas Galliard se tornou mais intimamente ligado a ele depois que protegeu a sobrinha de Yon-Woo. Se fosse esse tipo de pessoa, Yon-Woo teria que dar tudo o que tinha. Então Yon-Woo se virou para olhar para Fante e Edora, que estavam olhando para ele descaradamente. Ao contrário de Bran e Galliard, os dois não sabiam de sua história. Ele considerou se deveria continuar assim, mas agora ele pensava diferente. Ele poderia simplesmente adiar para mais tarde, mas isso não resolveria a situação. Yon-Woo percebeu que não poderia mais ser pego no passado. Era hora de rolar. Fante, Edora. E aí? Sim, Orabone. Tenho algo a dizer a você mais tarde, então, por favor, reserve um tempo depois de falar com o guardião. Fante e Edora balançaram a cabeça furiosamente. Agora era hora de falar com Ivolk. A conversa que tiveram provavelmente determinaria a direção que ele tomaria no futuro. Sob a máscara, os olhos de Yon-Woo endurecerão. Só então, um portal se abriu na frente de Yon-Woo. Ohio, você gostaria de vir aqui? Foi o convite de um guardião. Fante pareceu um pouco surpreso e Edora olhou para Yon-Woo com olhos preocupados. Yon-Woo sinalizou que estava tudo bem e entrou no portal. Ao fazer isso, o portal se fechou e de repente ficou claro. Era uma sala bastante grande. Havia um tapete vermelho no chão de mármore e nas paredes havia todos os tipos de símbolos sagrados. Ivolk sentou-se na mesa sob o lustre de cristal e acenou com a mão. A mesa estava cheia de elegantes xícaras de chá. Estou definitivamente mais acostumado a ver você usar uma máscara. Você gostaria de sentar aqui? Yon-Woo acenou com a cabeça e sentou-se do lado oposto de Ivolk. Ivolk colocou uma xícara na frente de Yon-Woo e serviu um pouco de chá para ele. O puro perfume das flores estimulou seu nariz. O cara parecia um goblin grosseiro, mas seus maneirismos eram mais elegantes que os de qualquer outro. Isto é feito de uma planta rara de um planeta chamado Travil. Foi feito com cuidado, então experimente. Yon-Woo levou a xícara à boca. Realmente foi um sabor limpo. Seu cansaço desapareceu com um gole. Graças a isso, Yon-Woo foi capaz de olhar para Ivolk com a mente renovada. Ivolk perguntou com um sorriso. Como é? Bom. Isso é um alívio. Ao contrário de como você sempre nos faz sofrer, estou lhe dando coisas tão boas. Não é este o epítome de um guardião perfeito? Yon-Woo ignorou a piada de Ivolk e colocou a xícara de volta na mesa. Você disse que tem algo sobre o qual deseja conversar. Espero que você vá direto ao ponto. É tão difícil fazer piadas com você. Ivolk reclamou levemente e bateu palmas. Shaq. Ao fazer isso, um artefato roxo brilhou na frente de Yon-Woo e apareceu um holograma. Era uma vista do 23º andar. Ainda devia estar sendo restaurado, pois as bordas foram sendo reajustadas rapidamente. Mas houve algumas seções que não foram restauradas. Como vocês podem ver, a luta entre Hermes e Agares foi bastante intensa, então a restauração ainda está incompleta, embora a etapa tenha sido temporariamente fechada. Fechado temporariamente.
Os olhos de Yon-woo se arregalaram. A torre já existia há milhares de anos. Mas casos como este eram raros. No entanto, isso pode ter sido algo óbvio. A visão que Yon-woo teve antes de desmaiar não poderia ser chamada de palco. Fazer um teste em tal lugar era impossível. Além disso, a maioria dos jogadores naquele palco morreu, então há reclamações dos clãs. Todos os negócios do Bureau foram pausados agora. Oh Ryo-Ryu, o ódio da agência por você é enorme. E Bulk coçou o queixo pontudo e continuou. É claro que, de acordo com os regulamentos da repartição, nada será feito com você, já que isso aconteceu enquanto você estava fazendo o julgamento. E somos parcialmente responsáveis por não parar a Garis também. Na verdade, o que um cara fez teve a maior parte nisso. Yon-woo pensou em alguém. No 21º andar, Lupe de Rai foi até ele. E havia alguém que ele referiu. Laplace? O mais alto guardião do 10º andar, Laplace. E Volk acenou com a cabeça. Então você percebeu. Ainda estamos investigando o que aquele cara pretendia. De qualquer forma, o que eu queria dizer a você é que a agência não irá responsabilizá-lo. No entanto, outros clãs ou jogadores poderiam. Eles podem ganhar inimizade comigo. Os grandes clãs prestavam atenção em Bran há muito tempo. Eles teriam notado porque a Garis desceu de repente. No momento, eles estavam bem porque o Bureau os estava protegendo. Mas quando Ivolk partisse, eles se moveriam como um só. Já que Sesha estava aqui, Yon-woo tinha que protegê-los de qualquer maneira. Ivolk o estava alertando sobre isso. Em outras palavras, a razão pela qual Yon-woo e os outros conseguiram descansar sem qualquer interrupção particular foi graças a Ivolk. Yon-woo ficou curioso para saber por que Ivolk os estava ajudando. Ele sentiu isso no tutorial, mas não conseguia ler Ivolk. Foi simplesmente boa vontade, ou ele estava tentando torná-los em dívida com ele? E se não fosse isso, havia algo mais? Tenho certeza que você não ficou para trás só para dizer isso. Oh Ryo-Ryu, claro que há uma razão. Ivolk acenou com a mão para quebrar o holograma. A tela quebrou e se reuniu novamente para criar diversas mensagens. Na verdade, há mais uma coisa que preciso lhe contar. Há muita comoção agora, então é um pouco estranho no meio disso. Como alguém que está apresentando um banquete, Ivolk abriu bem os braços. Mensagens apareciam infinitamente. Um deus de Asgard, Heimdall, solicita fortemente algo. Um deus de Deva, Shiva, tem uma opinião forte. Um deus do Olimpo, Ares, grita veementemente com os outros deuses. Todos os outros deuses o ignoram. Um demônio de Lê Infernal, Amon, observa você. Um demônio de Geolgio, Tal, lambe os lábios. Havia inúmeras mensagens relacionadas a deuses e demônios. Yon-woo franziu a testa involuntariamente. O que é isso? Ivolk gargalhou. O que mais seria? São todas pessoas que estão interessadas em você. Os olhos de Yon-woo ficaram maiores. 41 pessoas do lado divino e 55 do lado demoníaco querem você. São todos pedidos para se aproximar de você. Eles estão oferecendo cargos de apóstolo? Mas Yon-woo se acalmou. Ele já esperava que os deuses e demônios se movessem. Mesmo que tivesse recebido a ajuda de Hermes e Atena, ele feriu a Garis, e Bran agora estava vinculado a ele. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que era mais do que ele esperava. 41 deuses e 55 demônios. Um total de 96 imortais estavam interessados nele. Sim, isso mesmo. Se você se tornar seu apóstolo, a influência deles nos andares inferiores se tornará muito mais forte. Mas deuses como Shiva e Ares já deveriam ter apóstolos? Embora deuses e demônios pudessem ter vários crentes, eles só poderiam ter um apóstolo. Foi por isso que eles tiveram um cuidado especial ao escolher um. Os apóstolos de Shiva, o deus da destruição, e Ares, o deus da guerra, já eram famosos no alto escalão. Mas eles estavam interessados nele? Se necessário, eles pareciam estar preparados para rescindir os contratos que já possuem. Yon-woo ficou surpreso, considerando quanto esforço os deuses e demônios colocaram para criar um único apóstolo. Era incrédulo que eles estivessem pensando em romper seus contratos unilateralmente. E eles fizeram tanto barulho quando Bran se tornou vinculado a mim. Suas palavras são diferentes de suas ações. Yon-woo não pôde deixar de zombar dos deuses que eram muito mais fortes, mas no final, iguais aos humanos. Mas como você já sabe, a condição para ser um apóstolo é ser um classificador. Yon-woo acenou com a cabeça. Havia 3 posições diferentes de rankers: apóstolo, senhor e sobrenaturalista. Isto foi aplicado depois que eles superaram o Templo do Dragão no 50º andar. No entanto, eles devem ter pensado que seria tarde demais para esperar até o 50º andar e por isso sugeriram isso para mim várias vezes. Eles estão dizendo que querem primeiro um contrato provisório. Em outras palavras, significava que eles queriam marcar seu território antes que outros pudessem tomá-lo. E há alguns que estão oferecendo seus poderes a você assim que o contrato provisório for finalizado. O que você acha? Embora os poderes fossem classificados como habilidades, eles eram completamente diferentes. Foi porque eles eram a força que simbolizava os conceitos de deuses e demônios. Ser capaz de usar poderes nos andares inferiores significava que você poderia demonstrar força extrema. Mas Yon-woo apenas cruzou os braços.
Ele já tinha uma habilidade poderosa do dragão, como era algo do antigo dragão Calatus, que já foi mais forte que o mais elevado dos deuses. A maioria dos poderes não era tão tentadora para ele. Então Yon-Woo tentou recusar. Ele não planejava ir a lugar nenhum. Então, um pensamento lhe ocorreu. Esses muitos deuses e demônios o desejavam. Ele teve que ser amarrado a um deus de Malak, Azrael, está pedindo para você falar mais rápido. Um demônio de Niflheim, Jormungandr, olha para você com olhos calmos. O lado que queria mais estava em desvantagem. Yon-Woo balançou a cabeça como se não estivesse tão interessado. Não consigo nem controlar o que tenho agora. E não sinto necessidade de estar amarrado em lugar nenhum. Um deus do Olimpo, Ares, grita freneticamente. Um demônio de Lei Infernal, Dantalion, sugere que você mude de ideia. Um demônio de Geolgio, Gulaganta, olha para você com aborrecimento. Todos os deuses e demônios estavam em posições bastante elevadas. A razão pela qual eram apenas 96 seres pode ter sido porque aqueles em posições mais baixas não ousaram demonstrar interesse. Eles pediram a Yon-Woo que mudasse de ideia em relação às mensagens. Alguns deles até falaram sobre quão incríveis seriam os poderes que Yon-Woo obteria se assinasse o contrato com eles. Mas Yon-Woo apenas balançou a cabeça indiferentemente de um lado para o outro. E Volk riu ao ver Yon-Woo. Ele percebeu o que Yon-Woo estava tentando fazer. Yon-Woo foi provavelmente o único jogador a interpretar deuses e demônios assim. Oh, riu. Claro, mesmo que sejam mostrados os maiores tesouros, se a própria pessoa não quiser, nada poderá ser feito. Que pena. Então, com isso, vou fechar o canal. Um deus de Deva, Agni, pula para cima e para baixo. Ele está procurando um portal para o 24º andar. A Sociedade dos Deuses, Olympus, está levantando uma queixa contra o Bureau. A Sociedade de Demônios, Geolgio, desafia o Bureau. Justamente quando Ivolk estava prestes a fechar o canal barulhento. No entanto, Yon-Woo interveio no momento apropriado e fez uma pausa. Ivolk parou como se estivesse esperando. Não vou recusar o que você sente que tem a me oferecer. Ivolk sorriu amplamente e falou olhando para o canal. Inúmeros olhares o seguiram. Oh, riu. Vocês todos ouviram? Foi o que o jogador disse. O que você quer fazer agora? O canal alto de repente ficou quieto. Os olhares de Ivolk ficaram afiados. Eles perceberam o que Yon-Woo queria. Na época, ele não queria ficar preso a um contrato provisório. Ele pegaria o que eles tinham a oferecer e decidiria se queria ou não. Não havia ninguém que tivesse coragem de ir contra os deuses e demônios, mas Yon-Woo estava calmo, como se não se importasse, e Ivolk agiu como se fosse fechar o canal a qualquer momento. Por um momento, ninguém foi capaz de transmitir uma mensagem. Pode ter sido o último orgulho deles, ou pode ter sido porque estavam esperando para ver o que os outros fariam. Ninguém se adiantou. No meio do silêncio, Agares de Lei Infernal sugere o poder Hyongshin Akisao. TN Hyongshin Akisao em chinês é Xiong-shen Isha, significa feroz. E com aquela mensagem que marcou o início, o canal explodiu.